Queridos, hoje nós vamos dar prosseguimento do nosso estudo nas cartas de Pedro. Então, nós já estamos pregando nesses textos aqui já há alguns dias, né? Como já foi dito, mas só para a gente lembrar, Pedro ele escreveu essa carta de Roma aos cristãos que viviam em algumas regiões lá da Ásia Menor, né? A região onde hoje fica a Turquia, mais ou menos por volta dos anos 63, 64, por aí. Se a gente parar para pensar, é interessante ter essa cronologia em mente, porque você vai se lembrar que não fazia muito mais do que 30 anos que o nosso Senhor tinha morrido e ressuscitado. A igreja estava muito ainda no seu início. E mais ou menos nessa época ele escreve essa carta. E o motivo pelo qual ele escreve essa carta, o irmão Leandro já trouxe uma pincelada aqui, já me ajudou também bastante. O motivo pelo qual ele escreve essa carta é porque aqueles irmãos, aqueles crentes lá da Ásia Menor, eles estavam passando por diversas provações decorrentes do fato deles terem crido no Evangelho. Eles creram no Evangelho e por isso eles estavam sendo perseguidos. Alguns deles eram de origem judaica, outros eram de origem pagã, mas uma vez que creram no Evangelho, todos eram, de alguma forma, perseguidos por conta disso. Quando nós passamos por provações, nós podemos ter várias reações. Algumas pessoas podem ter sua fé fortalecida, e é isso que a palavra nos ensina, é isso que o Espírito Santo nos capacita a fazer, mas nós sabemos também que muitas vezes, quando passamos por tribulações, a gente pode ter uma reação diferente. E ali, alguns daqueles irmãos que estavam naquela região, eles estavam se sentindo desanimados, tristes, cansados, pela perseguição pela qual eles estavam passando. Outros não se sentiam tão desanimados, mas aquela perseguição teve uma outra reação neles. A gente está sendo perseguido, eu estou cansado disso, quer saber? Eu vou viver de qualquer jeito, eu vou viver uma vida sem santidade, esse negócio não vai dar certo. Então, essas pessoas elas estavam tendo essas reações. E por causa disso, Pedro, o apóstolo, ele vai escrever essa carta para duas finalidades. Uma, consolar aqueles que estavam cansados, desanimados, que estavam cansados do sofrimento ali, desanimados com tudo aquilo que estava acontecendo, mas também para exortar aqueles que estavam se desviando para um caminho de imoralidade ou para um caminho de falta de santidade, para que eles se mantivessem andando nos caminhos do Senhor, que são caminhos de santidade. Ele vai falar muito disso durante essa carta. Como nós já falamos, no verso 2, a gente aprendeu que a nossa salvação é uma obra maravilhosa do Deus Trino. Nós fomos eleitos pelo Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e a obediência a Jesus Cristo. Depois nós vimos nos versos 3 a 5, um hino de louvor de Pedro por conta dessa maravilhosa salvação, em que ele demonstra ali toda a sua gratidão por essa obra maravilhosa de salvação do nosso Senhor. E, por último, nos versos 6 a 9, que foram os últimos que nós meditamos, algumas semanas atrás, nós vimos que, apesar de nós termos todos os motivos para exultar, ou seja, para nos alegrar sobremaneira com essa maravilhosa salvação do nosso Senhor, é certo que, em determinados momentos, nós passaríamos sim por momentos de provação, por momentos de dor, por momentos de luta, mas que ainda assim nós tínhamos motivos para exultar, porque mesmo essa provação, quando ela vem, se ela vem controlada pelo Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Quando eu digo controlada, assim, nós podemos descansar que Ele vai permitir que ela aconteça somente pelo tempo que for necessária e na intensidade que for necessária. E tudo isso para quê? Para confirmar a nossa fé. Por mais difícil que seja a luta pela qual nós estamos passando, o Senhor está no controle. E nós temos motivo, ainda assim, para exultar na salvação operada pelo nosso Senhor, porque é ali que nossos olhos devem estar. Aquilo que todos aqueles aqui que creram no Evangelho já passaram, que é a salvação, irmãos, a graça derramada a pecadores que mereciam o inferno, é motivo para exultação sempre quando nós nos lembrarmos dela. E por isso o título dessa pregação dessa noite, uma salvação surpreendente. Por quê, irmãos? Baseado em tudo nisso que eu falei até agora, que é a introdução toda do texto, os primeiros 9 versículos ali da carta de Pedro, a gente vê que temos motivos para nos exultar de fato por tudo aquilo que o Senhor fez. Ao olhar para a salvação, olhar aquilo que Ele fez por nós, queridos, nós temos motivos para, muitas vezes, não ter nem palavras.
Essa é a realidade. E aqui o apóstolo Pedro ele vai trazer uma realidade para nós que é muito interessante. A gente tem que entender que a salvação veio na plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo vem, vive a sua vida perfeita, morre a morte de cruz no nosso lugar e depois ressuscita. Mas nós temos toda uma história nas nossas Bíblias, no Antigo Testamento, que apontava para o Messias que viria. Os profetas ali profetizando, homens de Deus falando, vivendo, sofrendo muitas vezes. E, queridos, esses homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento, todos eles estavam olhando, de alguma forma, para o Messias, aqueles que creram, e foram salvos pela esperança que eles tinham no Messias que há de vir. Mas eles não tinham a compreensão que eu e você temos daquilo que foi feito. Conforme os anos passavam, aqueles homens iam recebendo profecias, eles iam falando, eles iam ministrando, mas eles mesmos não conseguiam entender como que seria aquilo. E não só os profetas, irmãos. Se a gente parar para pensar, e a gente vai ler o texto daqui a pouquinho, até mesmo os anjos não conseguiam entender como que o nosso Deus vai conseguir resolver essa situação de cumprir a promessa que ele fez lá no Éden, de que haveria salvação para esses pecadores, para aqueles que fossem os seus, sem abrir mão da sua justiça, da sua santidade e do seu amor. Como que ele faria isso? Isso era algo para quem vivia no Antigo Testamento, eles criam que isso ia acontecer, porque isso era uma promessa do Messias. Mas como que o Senhor vai fazer isso? E esse é o ponto que Pedro vai trazer para nós, aqui nos versículos 10 a 12, que eu quero ler com vocês. Ele dizia o seguinte, a gente falou, até o verso 9, daquela salvação que era motivo da nossa exultação, da nossa alegria. E agora no 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Indagar é perguntar, eles perguntavam, eles queriam entender. E inquiriram. Inquirir é mais profundo ainda que perguntar. É você fazer uma pesquisa, porque eles queriam entender sobre essa salvação. Os quais, os profetas, profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando, olha só, eles estavam indagando, inquirindo, investigando, eles queriam entender como que o Senhor faria aquilo. Eles tinham várias profecias, mas eles queriam entender como que isso seria. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros aqui, quem? O povo do Novo Testamento. Aqueles irmãos lá da Ásia Menor, mas nós também, para nós que viemos depois e temos a Escritura completa aqui nas nossas mãos e podemos entender tudo aquilo que Cristo fez. Mas para vós outros ministravam as coisas que agora, né, nesse tempo, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Queridos, aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, e até mesmo os próprios anjos, eles olhavam para aquele povo desde Adão, aquele povo caído, aquele povo impuro, aquele povo pecador. Eles pensavam na santidade de Deus e pensavam, como? Como que nós podemos ser salvos? Nós cremos, o Messias vai vir e ele vai fazer isso. E esses homens foram salvos pela fé nesse Messias. O Espírito de Cristo estava neles. Mas como que essa salvação vai se dar? E aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco de como que isso vai se mostrar. Eu quero mostrar para vocês por que essa realidade é tão interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento e vai ver que essa palavra de Pedro, ela ecoa em muitas coisas que a gente pode ler lá no Antigo Testamento e como que existiam, de fato, diversas inquirições que os profetas faziam. As perguntas. E aqui a gente vai ver, irmãos, que se a gente parar para olhar, não devia ser fácil para aqueles homens e mulheres tentar entender de que forma aquela salvação iria acontecer. As inquirições eram demais, as perguntas eram demais, as questões pareciam complexas demais para ser compreendidas. A gente vai dar uma olhada nisso. Os anjos anelavam perscrutar.
nós vamos dar uma olhada também nessa questão dos anjos. E qual é a resposta para todas essas perguntas que esses homens poderiam levantar naquele contexto, quando eles olhavam para as profecias do Antigo Testamento? E aí algumas das inquirições dos profetas. Olha lá, ele vai falar, né, que eu já disse, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram. E aqui eu acho muito bonito e muito interessante algo aqui que, muitas vezes a palavra nos traz algumas surpresas maravilhosas. É um texto que eu já tinha lido várias vezes, mas quando eu peguei para estudar aqui, para trazer para vocês, eu achei muito interessante a forma como o apóstolo traz para nós. Muitas vezes a gente escuta falar que, antigamente, no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, e depois no Novo Testamento elas são salvas pela graça. Isso é mentira, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai ensinar que sempre foi, sempre será por graça. A lei ela tinha uma finalidade, nos mostrar a nossa incapacidade, além de outras, nos mostrar também a forma como Deus se agrada que nós vivamos aqui na terra. Mas perceba esse pequeno detalhe aqui. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam para nós acerca do quê? Da graça a vós outros destinada. Toda vez que você vê um profeta profetizando lá no Antigo Testamento, independentemente daquilo que ele iria falar, ele estava falando sobre o quê? Graça. Graça destinada a nós. E conforme o Espírito de Cristo que estava nesses profetas ia trazendo revelação para eles, mais e mais perguntas possivelmente surgiam. Eu separei 3 perguntas aqui possíveis. A gente podia fazer várias, mas 3 possíveis perguntas que podem mostrar para nós algumas dificuldades daqueles profetas quando eles tentavam entender, inquirir, investigar acerca do Messias que viria. Há uma pergunta bem simples aqui, pergunta de escola bíblica dominical, e que está lá no Antigo Testamento. De onde o Messias vai vir? De onde o Messias viria? Boa pergunta. Onde que o Messias viria? Lá no Antigo Testamento. Quem fala aí rapidinho? Belém. A primeira resposta que a gente tem em Belém está de acordo com o quê? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Lá está escrito o quê? O profeta Miqueias, um dos profetas aqui que a gente vai citar. Essa é só uma das perguntas. De onde o Messias viria? Belém, a gente sabe, Jesus nasceu em Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Graças a Deus, de fato, Jesus nasceu em Belém. Mas se a gente for para Oséias, capítulo 11, verso 1, a gente tem uma outra verdade aqui, que tudo isso é verdade. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E a gente vai ver que Mateus vai fazer uma referência falando que isso aqui se aplica a Cristo. Mas peraí, é de Belém ou do Egito? Miqueias falou que era de Belém, Oséias falou que ele chamaria do Egito. Mas não para aí, a gente tem Isaías ainda. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Essas terras eram terras destinadas a essas tribos de Israel que ficavam mais ao norte e que nunca foram de muita importância na história da palavra. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Perceba, Isaías vai dizer para nós algo interessante. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, a gente ouve das tribos o quê? Muito Judá, Benjamim, um pouco, das tribos ali dos filhos de José, mas ninguém fala de Zebulon e Naftali. Mas na terra de Zebulon e Naftali era onde ficava o mar da Galileia. E Isaías está avisando, nesses tempos, elas não são importantes, mas de lá, dessa região lá do norte, do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, um dia, dali vai sair aquele que vai tirar a escuridão de Israel. Hoje, você olha aqui e fala, espera aí, é Isaías, é Miqueias, é Oséias, quem que está certo? Qual deles está em contradição com o outro? Eu imagino que se tivesse um fariseu bem liberal naquela época, os liberais eles dizem que a Bíblia está errada, ela está cheia de contradições e falhas. Ele ia olhar e falar assim, cheia de contradição a Bíblia, olha aí. Porque como é que ele vai ser de um ou do outro ou do outro?
Irmãos, nós conhecemos a história de Jesus Cristo. E nós sabemos que esses 3 textos se cumpriram perfeitamente. Jesus Cristo, ele nasceu na cidade de Belém. Quando começa a perseguição aos inocentes ali em Belém, ele é levado, José é avisado pelo anjo, ele vai ao Egito, ele fica no Egito até o momento em que tudo estava calmo. E quando ele estava no Egito, então o anjo vem novamente, chama José, fala, pode voltar. E ele volta para onde? Para Galiléia, para Nazaré, Jesus de Nazaré, onde ele vai viver a maior parte da sua vida até o seu chamado. Você consegue perceber que para nós, nossa, é tão claro isso, é tão fácil, qualquer criança sabe isso. Mas imagina a roda dos rabis ali discutindo de onde viria o Messias. Aquilo não devia ser uma discussão muito interessante. Essa é uma das inquirições. A gente tem 3 informações aqui. E as 3 são verdadeiras, porque a Bíblia nunca falha. Outra dúvida, outra inquirição que talvez aqueles profetas poderiam estar levantando naquele momento, os rabis, os mestres da lei. Qual seria a função que o Messias iria exercer? Possivelmente muitos diriam, essa é fácil. Moisés falou o que ele viria fazer. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Messias vai ser um profeta, um grande profeta, o maior profeta, semelhante a Moisés, mas maior que Moisés. Olha lá. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Aqui é Moisés avisando que um dia viria aquele que seria muito maior que ele, profeta. Aí vocês vão ouvir a ele. Então é claro, Jesus, ou o Messias, seria o quê? Profeta. Mas olha o que o Salmo 110 fala. Não vai ser profeta. Profeta é outra coisa. Ele vai ser um sacerdote. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não vai ser profeta, ele vai ser o quê? Sacerdote. Está aqui, está escrito no Salmo 110. Mas daí vem Jeremias e bagunça mais ainda. Jeremias 23, 5 e 6. Ele não vai ser profeta, ele não vai ser... Isso não é Jeremias que estava falando, tá? Isso aqui são os rabis lá que estavam brigando. Ele não vai ser profeta e ele não vai ser sacerdote, ele vai ser rei. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Nós estudamos Hebreus inteiro, né? O irmão Flávio está aí. Qual é a resposta para essas indagações? Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi rei? Ele foi os 3. Para nós hoje é claro, não é? Tudo se revela, tudo está claro. Mas pensa para aqueles homens que estavam tendo essas revelações. A terceira pergunta, essa a última. A gente podia fazer mais, mas eu vou parar por essas 3. Com que tipo de glória o Messias viria à Terra? Com que tipo de glória o Messias viria à Terra? Irmãos, 2 salmos muito pertinhos um do outro e que sempre eu tento ler de forma conjunta porque eles me impactam. Porque eles apontam para a mesma pessoa. Salmo 24. A gente sempre canta aqui essa música, referente ao Salmo 24. O Messias, ele vai, quando ele vir, pensa, eles estão escrevendo muito tempo antes. Quando o Messias vir, ele vai ser o Messias cheio de glória. Olha só, a glória dele é tamanha que os portais das cidades não têm capacidade de suportá-lo. Eles vão ter que se abrir para que ele passe. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Olha a glória do Messias que virá. Só que se você volta 2 salmos antes, o Salmo 22, que fala também do Messias, olha a glória do Messias aqui no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Lembra? No Salmo 24, que as portas não eram capazes de suportar a glória do Deus, desse Senhor dos exércitos? Mas aqui, olha o verso 6. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Os 2 estão ali um do lado do outro.
Imagina, as pessoas, os profetas, aqueles que amavam as Escrituras, olhar tudo isso e falar assim, como? Como que a gente pode entender tudo isso? De que forma? Parece contraditório, parece que não fecha, parece que a conta não vai fechar. Mas aqui, a gente tem que entender que o próprio Jesus Cristo deixou claro para nós, lá em Mateus capítulo 13, verso 17, quando ele falou para os seus apóstolos, mas isso serve para nós aqui para a gente aprender, em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos, quando a gente vê esses textos, a gente sabe muito bem para onde eles estão apontando. Eles estão apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é Deus, aquele que é homem, aquele que teve toda a glória, mas que foi humilhado, aquele que é rei, que é sacerdote, que é profeta. Nele se cumpriram todas as Escrituras. Naquele contexto, possivelmente, muitos homens poderiam ter dúvidas, e por isso que eles inquiriam. E não está errado inquirir, perguntar, tentar entender, investigar. A gente é chamado a fazer isso. Mas eu queria só trazer uma aplicação bem simples em relação a isso. Vocês perceberam que, se a gente fosse olhar um olhar bem racionalista e bem centrado no homem para esses textos que a gente acabou de ler, é bem possível que rapidamente alguém diria assim, cheio de contradição, eu não entendi, está errado, porque eu que estou certo. Se eu não entendo, deve estar errado. É muito fácil que pessoas façam esse tipo de interpretação, especialmente nos dias de hoje, mas também naquele momento. Hoje, você deve ler a Bíblia. Você deve buscar a Bíblia, deve inquirir, deve indagar, deve investigar. E para nós, o nosso trabalho é muito mais fácil, porque a gente já está vendo tudo aqui. A gente tem a palavra como um todo. Mas um dia vai acontecer, como acontece comigo, acontece com todo mundo aqui que se debruça sobre a Bíblia, de você ler um texto e não entender. E de você pegar um outro texto e falar, como que isso aqui bate aqui? Como que a gente pode compreender esses dois textos? Como? Queridos, se isso acontecer, entenda o seguinte, a palavra não erra. E não foi dado a nós saber tudo, o tempo todo, de todos os aspectos, e vai ter coisas que a gente não vai compreender mesmo. Mas nunca desconfie das Escrituras. Esse é um problema seríssimo que muitos grupos que focam no homem, eles olham, se eles não conseguem entender, eles rejeitam. Não, se eu não entendi, então deve estar errado, deve ter contradição, isso aqui não fecha. Nunca duvide das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. Você não entendeu? Clame ao Senhor, seja humilde, reconheça isso, e se for da vontade do Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, me revele, me compreenda. Todo mundo aqui que é crente há algum tempo vai poder testemunhar de alguma forma de textos que há muito tempo atrás você não entendia e que hoje para você estão claros. Doutrinas que você rejeitava muitas vezes, ativamente, e que hoje você olha e fala, nossa, graças a Deus eu criei nisso. Você creu porque o Espírito Santo te mostrou. Tenha paciência, tenha humildade e reconheça a sua pequenez diante das Escrituras. Nunca se esqueça disso. Esse é o primeiro ponto aqui que eu queria trazer para vocês. E os anjos eles anelavam perscrutar a respeito dessas coisas. Isso eu acho interessante, né? O texto lá vai falar, né, que os anjos anelam perscrutar. Só para vocês entenderem o que significa a palavra perscrutar, não é uma palavra que a gente usa muito, né? Peguei aqui a definição do irmão Nicodemos, é debruçar-se sobre alguma coisa com o intuito de observá-la mais de perto. Você já viu aquelas senhorinhas assim que estão fazendo crochê e aí você pega e mostra um bordado novo, ela não enxerga bem, o que ela faz? Ela olha assim, ela baixa a cabeça e ela fica tentando entender. Isso é o perscrutar. É você se debruçar sobre algo com a finalidade de entender. Pelo menos nessa raiz, no sentido que eles usam aqui. Os anjos anelam, desejam, querem entender de que forma que essa salvação ia se dar. Se para os profetas era difícil, imagine, irmãos, para os anjos. Imagina os anjos que não caíram, eles entenderem como que Deus vai fazer para resolver esse imbróglio enorme aí. Porque os anjos, irmãos, eles não são oniscientes como Deus é. Eles são criaturas. Mas pensa comigo, os anjos que não caíram, eles não possuem o pecado e eles têm uma visão da santidade de Deus que nós não temos.
Nós falamos, Deus é santo, 3 vezes santo. Os anjos, eles sabem muito mais do que nós o que é a santidade de Deus, né? Eles ministram na presença de Deus. E os anjos, eles sabem de uma coisa também muito melhor do que eu e você. Os anjos sabem o que é pecado. Não pessoalmente, porque os que não caíram não pecaram. Mas os anjos, eles olham para mim, eles olham para vocês, e eles não veem só essas coisinhas bonitinhas que a gente mostra aqui no domingo à noite. Eles sabem o que você faz lá no seu quarto, o que ele faz lá no seu... Não vou nem entrar aqui dentro da mente, para não entrar numa discussão. Mas só o que você faz e fala lá, ou mesmo aqui, que depois você muda o rostinho, e aqui muda e fala outra coisa, os anjos, eles conseguem olhar e eles olham toda a escória dos nossos pecados, enganos e mentiras. E ao mesmo tempo que eles olham a santidade de Deus, eu imagino, eles olham e falam, como? Eles têm uma visão muito mais clara da santidade do pecado do que nós temos. E aí eles sabem da justiça de Deus, eles sabem da santidade de Deus e eles sabem da nossa pecaminosidade. Como? Essa é uma pergunta. Eles anelavam perscrutar e eles tentavam se debruçar, entender aquilo que iria acontecer. Eles queriam saber o que iria acontecer. E aqui eu acho interessante, porque tudo se revela em Cristo. Mas eu acho muito lindo e maravilhoso a forma como o Senhor é didático em tudo, em cada detalhe das Escrituras. Cada detalhe das Escrituras. E aqui não é um texto que faz uma direta referência, mas é um texto que, quando eu li isso, me lembrei desse texto, e aí outros irmãos até falam de uma possível referência, mas que, ainda que não seja uma referência direta, no mínimo, ela é muito didática para ensinar o povo. Êxodo capítulo 25, versos 17 a 20. Aqui no Êxodo 25, 17 a 20, a gente está vendo Deus ensinando o povo de que forma que ele deveria construir o tabernáculo, os itens do tabernáculo e aqui mais especificamente a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Aquela arca de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, e por dentro dela haviam 3 coisas. Lembra? O cajado de Arão, as tábuas do mandamento e um punhado de maná. Ali era o centro da adoração do povo naquele contexto. E por cima dessa arca havia o quê? O propiciatório. Uma tampa de ouro puro, onde era derramado o sangue do cordeiro todos os anos no dia da expiação, em favor do povo de Israel, para que o povo fosse feito propício. O Alexandre falou isso de manhã hoje, da propiciação. E o Deus, nosso Senhor, ele ele determinou que sobre o propiciatório fosse feito o quê? O propiciatório de ouro puro, verso 18. Eu quero que vocês façam 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que forme uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, mas para onde que eles vão estar olhando? Para o propiciatório. Olha só que interessante, irmãos. Quando o Senhor Deus ele mandou fazer o tabernáculo, mandou fazer a arca, mandou fazer o propiciatório, ele mandou fazer aqueles anjos, e aqueles anjos, enquanto durasse aquela arca, e ela durou possivelmente até a época dos babilônicos, quando ela foi destruída, aqueles anjos eles estavam olhando para onde? Para o propiciatório, para o lugar onde o sangue de um cordeiro inocente era derramado em favor do povo uma vez por ano. A dica estava aqui. A dica estava aqui. Se eles pudessem ler isso, falar, olha, a gente estava vendo isso o tempo todo. Eles estavam olhando para o derramamento de um sangue. Um derramamento que se repetia anualmente, e nunca era suficiente. Mas apontava por um derramar de um sangue, de um cordeiro, do cordeiro, o cordeiro de Deus, vindo sem pecado, Deus e homem, que morreu na cruz e derramou o sangue dele de uma vez por todos aqueles que creem nele. Apontava para isso, de uma maneira muito clara. Eu pus até uma fotinha aqui, não costumo pôr, mas eu achei interessante. Seria algo mais ou menos assim. E eles estão olhando, então, para o propiciatório. Texto que o nosso irmão Alexandre leu hoje de manhã. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda o do mundo
inteiro. Vocês veem como que tudo apontava para o nosso Senhor. E qual que é a resposta, irmãos? A gente está falando aqui desde o começo. Qual que é a resposta? O Evangelho é a resposta. A obra de Cristo na cruz é a resposta. A salvação que Ele nos deu em Cristo, essa é a resposta para todas essas perguntas. Todas, várias. Quando Ele virá? De que jeito? Com que glória? De que forma? Irmãos, olhem para Cristo Jesus e vocês vão ver todas as respostas. Olha o texto ali que a gente está estudando. Mas agora, vós outros, nós, aqueles que vieram, no Novo Testamento, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Se você creu no Evangelho, se você entendeu o Evangelho, e se isso aconteceu foi por uma obra do Espírito Santo, então você já tem todas as respostas que você precisa para todas essas inquirições, indagações, investigações atentas dos profetas. Irmão, você já tem as respostas. Jesus Cristo é a resposta. O Evangelho de Jesus Cristo é a resposta. Você crê nesse Evangelho? Você crê que você é um pecador, mas que se você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, que morreu na cruz no seu lugar, você vai ser salvo pelo poder dele? Você crê nisso? Se você creu, você pode descansar, que você tem a resposta. Se você rejeita isso, se você acha que de alguma forma você pode fazer algo com a sua força, que você pode justificar para Deus, então você não creu no Evangelho. Aí você não, o sangue derramado não foi propício a você. Não foi. Então nós precisamos compreender, entender e discernir essas coisas. Queridos, eu queria fazer, antes da gente encerrar, duas aplicações para que a gente pensasse um pouquinho nisso tudo e fazer a relação com a situação real que esse texto que nós lemos aqui de 1 Pedro foi escrito primariamente. Eu falei no começo, o Leandro falou também, esse texto foi escrito para homens e mulheres, como eu e como você, normais. Nunca se esqueça que a gente está falando de um livro que foi escrito para homens e mulheres como eu e você, que tem cansaço, que tem dor, que tem sofrimento, que tem alegria, que acorda um dia melhor, um dia pior. Aqueles homens eram iguais a nós. Pecadores, salvos ou não, iguais a nós. Essa carta foi escrita, então, para aqueles irmãos que moravam em regiões ali afastadas, não eram as regiões centrais, Ásia Menor. A maior parte deles possivelmente viviam em cidades pequenininhas, vilarejos de 1.000, 2.000 habitantes, pequenos. Quem aqui já foi numa cidade bem pequenininha? A minha mãe é de uma cidade de 2.500, 3.000 habitantes. Se eu vou lá hoje, eu ia quando eu era criança, a cidade está do mesmo jeito, você tem as mesmas pessoas na praça, tirando as que faleceram, vários morreram, as mesmas pessoas estão ali, todo mundo se conhece, todo mundo sabe a história de todo mundo estudou junto de alguma forma, todo mundo se conhece. Pensa que você é um habitante lá da Ásia Menor, mora numa dessas cidades, trabalha ali fazendo o trabalho que seu pai fazia, geralmente era assim, os filhos iam repetindo o trabalho do pai. E de repente alguém vem e prega o evangelho para você. Alguém de fora, ou talvez alguém dali, que foi para fora, escutou aquilo, foi e contou. Gente, eu preciso contar uma novidade para vocês. E essa pessoa pregou o evangelho. O Espírito Santo revela o evangelho para você, e você crê naquilo. E você crê e você fica feliz, você exulta, finalmente eu entendi o porquê da minha existência, para onde eu vou, o que vai acontecer, eu entendi, pela graça de Deus eu entendi. E você exulta, e você fica feliz. Aí você corre e você quer fazer o quê? Contar para todo mundo. Eu vou contar para meus vizinhos, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para meu pai, e eles vão exultar também. Já aconteceu com vocês, de quando vocês vão contar e eles não exultam? Eles não se alegram? Eles falam assim, você está ficando louco? Você tem problema? Você recebeu uma lavagem cerebral, aquele seu amigo é doido, não escuta ele não. Logo você vai voltar ao normal, logo você vai voltar ao normal. E você não volta ao normal. E às vezes eles ficam ali por um tempo, não, ele vai voltar. E quando eles veem que não vai voltar, é natural que comece algum tipo de perseguição. Eu não quero você trabalhando mais aqui comigo. Irmãos, hoje não é igual àquela época. Naquela época não é igual hoje, melhor dizendo. Eles não podiam pegar e comprar alguma... meu pai não quer deixar usar os instrumentos de trabalho dele,
na barbearia, eu vou trabalhar na barbearia. Meu pai me ensina a minha função, eu vou trabalhar ali. Ele não me empresta, eu vou comprar. Eu vou lá na Shopee, compro tudo novo e tal. Não existia isso. A vida era muito difícil naquele contexto. E numa cidade dessa, pequena, se você fosse abandonado ou desprezado pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, eu vou para outra cidade. Queridos, naquele contexto, as pessoas viviam a vida toda sem sair das suas cidades. Era muito comum. Como parentes nossos antigos viviam assim. Não é igual hoje, vai para ali e volta. Não, não é. E esses homens, então, eles estão ali se sentindo tristes, se sentindo desanimados. Eu criei no Evangelho, foi o melhor dia da minha vida. Mas agora, meu pai não olha na minha cara. Eu não tenho de onde tirar meu sustento. Ninguém liga para mim. Meus amigos não conversam mais comigo. Será que isso está certo? Mas se Deus não é tão grande, por que Ele não me abençoa e não resolve essa questão? Eu estou cansado, ninguém lembra de mim. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Quem aqui já pensou isso em algum momento? Às vezes parece que Deus esqueceu da gente. Às vezes parece que Deus... Ele pode, é só fazer assim que resolve tudo. Por que Ele não faz? E de repente, irmãos, esse homem, essa mulher, essa pessoa que está ali nesse contexto, chega lá um viajante novo, mais uma vez, alguém que ninguém conhecia, e essa pessoa traz uma carta. E ele traz uma carta, e essa carta ela tinha que circular, e ele vem, tem uma notícia boa para você. O apóstolo Pedro, aquele que andava com Jesus, ele mandou uma carta para vocês. E essa carta ela vai trazer uma série de consolo e vai mostrar para vocês que essa salvação que vocês estão, essa salvação que vocês tiveram, anjos, profetas, eles desejavam entender e eles não tinham. E você que está se sentindo esquecido, para você é que tudo aquilo que foi escrito, todo o Antigo Testamento, todas as profecias, tudo aquilo que aqueles homens e mulheres de Deus tentavam entender, que os anjos não entendiam, foi para você que ele escreveu tudo isso. Foi para a honra e glória de Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, que ele escreveu tudo isso, que estava tudo pronto. E hoje você pode se regozijar nisso e você tem motivo para exultar. Você jamais foi esquecido de Deus. Milênios de história estavam sendo preparados para o dia em que o Cristo viria na plenitude do tempo para salvar a você que creu. Vocês conseguem entender como tem como se sentir esquecido, irmãos, quando a gente está olhando para a graça de Deus e para a obra de Cristo na cruz? Não. Mas isso foi escrito para aqueles homens e mulheres daquela época. Irmãos, isso foi escrito para mim e para você. Deus nunca se esqueceu de você. Deus, Ele fez todas as coisas cooperarem de tal forma que nós um dia, todos aqueles que aqui creram no Evangelho, pudessem crer nessa maravilhosa graça de Deus que foi pregada desde Gênesis 3, como o Leandro falou, desde Gênesis 3 ela estava sendo pregada. E eles não entendiam, os profetas não entendiam, Moisés não entendeu. Mas para nós ela foi pregada, para você. Você pode olhar para essa salvação, olhar para ela, exultar nela, se regozijar nela e se alegrar nela. Ou você também pode parar de olhar para a salvação, parar de olhar para a graça, parar de olhar para a obra de Cristo e começar a olhar para as circunstâncias da sua vida. Tudo bem, Ele me salvou do inferno, mas veja bem, você sabe quanto que eu ganho, qual que é o meu salário? Você sabia que eu estou doente? Você sabia que um parente meu ainda não foi salvo? Queridos, eu sei que existem circunstâncias difíceis e complicadas na vida de todo mundo, na minha, na de vocês. E essa carta ela vai nos ensinar que, enquanto a gente estiver passando por esse momento aqui, por essa vida, elas vão continuar até o fim. E se você condiciona a sua alegria, a sua felicidade, o seu bem-estar, ao momento em que tudo estiver perfeito, você vai ser o mais infeliz dos homens. Mas o dia que você aprender, o dia que eu aprender a olhar para Cristo e para aquilo que Ele fez para mim, para onde eu estava indo e para onde eu estou indo, queridos, eu vou sofrer com os sofrimentos dessa vida, porque isso é normal. E a gente chora mesmo, a gente tem que chorar, a gente tem que sofrer quando é hora de sofrer, mas essas coisas não vão me levar ao desespero. Não vão tirar a minha paz de maneira definitiva. Elas podem me abalar, mas a minha salvação ela está fincada com uma âncora muito potente, muito poderosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, não se esqueçam disso. Aqui,
é para cada um de vocês e a mim, quantas e quantas vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias. Ah, mas é que por isso, é que aquilo outro, é por causa disso, é por causa daquilo. Tá bom. Você prefere viver assim? Viva assim. O único que vai estar sofrendo mais é você. Porque a obra de Cristo ela está feita, completa e perfeita. E ela não vai mudar. Graças a Deus por isso. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, o terceiro, né? Na realidade é o terceiro ponto, que eu acho muito, muito bonito a forma como ele coloca aqui. Nós temos que pregar o Evangelho. Todos nós aqui, um dia, recebemos o Evangelho de alguém que trouxe o Evangelho para nós. E veja bem, possivelmente não, com certeza a pessoa que pregou o Evangelho, com certeza, para você é um pecador. Às vezes é um pecador daqueles ainda, um tipo de virtude e tal, mas às vezes é um pecador daqueles bem pecadores mesmo, assim, que às vezes nem está andando mais no nosso meio. Às vezes está meio perdido, às vezes está meio confuso. Aqui cada um vai ter a sua história de quem pregou o Evangelho para cada um de nós, certo? Agora, preste atenção nesse texto. Para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Você tem a noção de que aquela pessoa que pregou o Evangelho para você, seja ela quem for, ela foi enviada do céu pelo próprio Espírito Santo para ministrar para você? E que quando você prega o Evangelho para alguém, você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar o Evangelho para alguém. Eu só quero que fique claro isso, porque isso é uma ordem. Nem precisava ser um privilégio, é uma ordem, e ordem a gente tem que cumprir. Deus mandou, a gente prega. Mas olha que maravilha de verdade, irmãos. A hora que você está pregando o Evangelho para alguém, de acordo com esse texto, e você está pregando para a honra e glória do nosso Senhor, você está sendo um enviado do próprio Espírito Santo para a ministração. Existe algo mais maravilhoso que isso? As pessoas, eu lembro quando eu fazia o curso de Direito, eu lembro que tinha as pessoas mais inteligentes que falavam assim, não, eu quero ser diplomata, eu quero ir fazer o concurso do Itamaraty, aí eu vou ser um diplomata, aí eu vou ser nomeado embaixador do Brasil um dia, e vou ser mandado como um representante do Brasil lá para a Itália, lá para Botsuana, lá para a França. Olha que glória, eu vou representar o meu país. Queridos, quando você prega o Evangelho, você está sendo chamado de alguém que foi enviado do próprio céu pelo Espírito Santo para pregar. Olha que tipo de embaixada que foi dado a nós e quantas vezes a gente despreza esse encargo. Isso não é um encargo só, isso é um privilégio. É um privilégio que a gente possa ter essa compreensão. Prega o Evangelho. Exulte com essas verdades. Lembre-se que Deus não esqueceu de você e jamais esquecerá. E também nunca duvide da palavra de Deus. Nós possamos pensar e lembrar dessas coisas. E quando a gente lê esse texto, pensar que aqueles homens e mulheres lá da Ásia Menor, eles são muito parecidos conosco. Igualzinho. Eles tinham medo, eles tinham ansiedade, eles tinham dores, eles tinham alegrias, eles tinham uma comida preferida, outra que não era. Igualzinho você e a mim. Mas uma coisa nos une, isso é a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Cristo nos une. Nós somos parte do mesmo corpo. Naquela época, hoje, todos nós somos parte da mesma igreja.